Ora viva, sejam muito bem-vindos. Desde sempre que o ser humano tentou compreender melhor o processo da vida e o seu propósito, quantos de nós já não nos interrogámos sobre questões existenciais e procurámos ampliar a nossa consciência para conseguirmos um melhor entendimento do processo da existência? Acredito que, quanto melhor nos conhecermos e quanto mais ampliarmos a nossa consciência, melhores filhos, melhores esposos, melhores pais, melhores empregados, melhores patrões nós podemos ser. Melhores seres nos podemos tornar. E é precisamente com esse alargar de horizontes e formas de pensar que mais tranquila, auspiciosa e mais expansiva a nossa vida se torna. Be Your Inside Guru é um projeto que nasceu para facilitar o encontro com o nosso guru interior e auxiliar na fluidez ao longo do percurso da nossa vida. Onde nos encontramos, que é Seres e Saberes, é um programa incluído na filosofia do Be Your Inside Guru e conta com a participação de distintos convidados que aceitaram partilhar a sua sabedoria adquirida ao longo da vida. Isto para facilitar o caminho de todos aqueles que aqui estão. Se gostam do nosso conteúdo, então desafio-vos a colocarem o vosso gosto neste vídeo, a comentarem, a partilharem, subscrevam o nosso canal e ativem as notificações para saberem quando os novos conteúdos são lançados. Hoje temos um programa muito especial com dois seres humanos maravilhosos que vamos ficar, quem não conhece, a conhecer. Vamos então dar início ao nosso programa de hoje. Ora, colectários, sejam bem-vindos. Em primeiro lugar, gratidão por terem aceito este convite. É uma honra muito grande ter-vos aqui conosco. E eu gostaria, em primeiro lugar, apresentando o Hudson e o Marcos, eu gostaria que vocês me dissessem o que é colectários. Bom, isso aí acho que eu posso... Primeiro, agradecer a oportunidade, né, de estar aqui contigo, de conhecê-lo. A gente conheceu pelo YouTube, vendo o vídeo do Novo Yoga, do nosso Nilson, e aí acabou iniciando esse contato aí que está sendo muito favorável, muito auspicioso, e espero que a gente consiga ter uma boa participação, uma boa recepção, ajudar a você, a nós e a quem está assistindo. É esse o propósito, ajudar a todos. Espero que o Colectários possa contribuir para o propósito do seu site, do seu trabalho. Então, eu acho que pela sua introdução, pelo seu propósito, a gente está bem alinhado e vai ser alguns minutos aí bem produtivos. Gratidão, gratidão. Então, e o que é o Colectários? Bom, acho que eu vou começar falando, porque foi o que... Foi a ideia dele. Não vou dizer nem que eu criei, eu vou dizer que o nome e o propósito, ele me veio assim, né? Então, a gente começou um trabalho há algum tempo com o propósito de melhoria pessoal, conhecimento pessoal. E aí, na procura por um nome, eu fui pesquisar os termos em latim e encontrei o termo caixa. Colectários nada mais é de que uma caixa. Então, como o nosso slogan inicial era saindo da caixa, então essa caixa que, na verdade, ela vai sendo alimentada, tinha tudo a ver com a nossa cara, com o nosso propósito, com aquilo que nós estávamos buscando naquele momento que nós iniciamos. Depois foi mudando, fomos aprendendo, crescendo, mas o nome ainda continuou muito propício, porque é uma caixa, seria a caixa de Pandora, seria a sair da caixa ou libertar-se da caixa. Então, basicamente, é uma caixa de conhecimentos. Que top, que fantástico. E o propósito é colocar-nos dentro de uma caixa ou fugir completamente, sair completamente da caixa? A ideia é pensar fora da caixa, né? E o que faz a gente pensar dentro da caixa é justamente as nossas programações, a nossa cultura e tudo aquilo que nos é acrescentado, né? Que a gente chama de um quebra-cabeça que é montado e forma aquilo que é a nossa personalidade, né? E ao longo da vida esse quebra-cabeça recebe novas peças, perde outras peças, e aí essa construção inteira é uma caixa, onde no final você está preso nela, né? É a sua mente que está ali fazendo tudo aquilo acontecer e fazendo você acreditar que é um eu que está ali e tal. Então, toda essa estrutura a gente quer tentar ajudar
a nós mesmos, no final das contas, a romper isso e se libertar disso. A gente fala muito de nós mesmos porque, no final, o que a gente sente gravando é que é sempre pra gente. Assim. A gente vai assistir o vídeo depois e fala assim, nossa, eu precisava ouvir isso, sabe? É uma coisa quase pessoal. Só que todo mundo que assiste também tem essa sensação. Então, é ótimo para todos. Isto aí estamos a falar já bem quase do consciente ou inconsciente coletivo. Mas já lá vamos, já lá chegamos. Então, se a vida é tudo isso, conforme tu estavas a dizer, Hudson, então isso acarreta, traz algum sofrimento. E onde é que está a causa do sofrimento humano? Porquê é que as pessoas sofrem? Onde é que está a causa desse sofrimento? Você não, pode... Começa aí. Bom, em um dos nossos vídeos a gente aborda essa ideia, né? O sofrimento, em uma das vertentes, né? Uma das concepções, ele nunca está no presente. O sofrimento, ou ele está no futuro, ou ele está no passado. Se você se colocar no presente, naquele momento que você está vivendo, você vai conseguir tirar coisas boas. Não que você vai eliminar o sofrimento, mas vai abrandar. Na maioria das vezes, o que potencializa o sofrimento é exatamente ou a perspectiva de algo ruim no futuro, ou o arrependimento de algo ruim no passado. A ideia do Colectários, ou de algumas filosofias, é que se você conseguir permanecer o máximo de tempo possível no presente, você vai ter o mínimo de sofrimento. Assim a gente acredita em uma das vertentes, em uma das faces. O agora ele está no já, no presente, na presença em si. Né? O agora ele perde esse conceito de tempo e passa a ser tudo que há. E qualquer tipo de tempo futuro que vai trazer essa ansiedade e tudo mais vai estar sempre na sua mente, assim como qualquer percepção ou memória vai estar na sua mente, então, retratando um passado. Então, o passado e o futuro, eles não existem em outro lugar que não na sua mente. Você está sempre no agora, sempre nesse instante. Então, acho que o sofrimento vem do momento que você deixa de estar, ou seja, no momento que você se entrega à sua mente. Então, o sofrimento é algo que vem só da mente. Exatamente. Que fantástico. Isso está relacionado de alguma forma com a consciência que as pessoas têm, sobretudo a realizarem, muitas das vezes, uma autocrítica muito forte? O Marcos, inclusive, tem muito essa visão de que a autocrítica ela é favorável. Na verdade, a gente acaba tendo uma visão, às vezes, muito extremada, muito radical com relação a qualquer tipo de concepção do ego, da mente, que está errado, que não é. Mas o Marcos talvez consiga falar melhor sobre isso, porque o radical acho que sou mais eu do que ele. Que, na verdade, você tem que encontrar o meio termo nisso tudo. Na verdade, pensar que o ego é um inimigo, um adversário, ou que qualquer tipo de pensamento ou de imagem que você vai criar vai ser negativa, tem que afastar, não pode pensar. Não é isso. Então, a gente tem que encontrar que Deus está em tudo. Na verdade, só há Deus. Então, a mente, o ego, é a manifestação de Deus. Então, a gente tem que desidentificar com isso e simplesmente permanecer no ser e tal. Talvez o Marcos consiga acrescentar de uma outra ótica que ajude a entender melhor. Em se tratando de autocrítica, a autocrítica, na maioria das vezes, ela vai acabar sendo negativa. Ela vai impor que você cometeu um erro, que você é ruim em alguma área da sua vida, seja profissionalmente, seja pessoalmente. Quando você se desapega dessa autocrítica, só para esclarecer, a gente costuma citar no canal os dois tipos de eu. Então, o eu é natureza suprema, o eu Atman, o eu tudo que existe, e o eu ego. Quando você se apega que você é o eu ego, a autocrítica ela vai vir, e ela sempre vai vir muito pesada e causando muito sofrimento. Porque se você olhar para o ego e dizer, eu sou isso aqui, esse ego, ele sempre vai ser imperfeito, falho, ele sempre vai cometer erros no decorrer da trajetória, erros que você julga como erros, mas na verdade as coisas acontecem como elas têm que acontecer. Então, acho que a autocrítica é a crítica do ego. Quando você não se identifica com ele, não diz que ele é tudo que existe, que ele não confunde ele com o seu eu verdadeiro, a gente até cita assim, tem o eu e tem o eu Marcos.
A autocrítica sempre vai vir do eu, Marcos, porque o eu, ser supremo, ele sempre vai ser perfeito. As coisas vão sempre acontecer da maneira que tem que acontecer. Essa crítica sempre vem quando você se identifica com o Marcos. Você cria essa diferenciação. Separa as duas coisas, e aí você vai impor uma perfeição a algo que não é perfeito. Porque ele reflete a verdadeira identidade, reflete o eu supremo, mas ele não é. Então sempre vai haver erro, por quê? Porque a expectativa do ego, embora ele não seja perfeito, é a perfeição. Qualquer coisa diferente disso vai trazer sofrimento, vai trazer crítica, vai trazer uma série de problemas para a sua caminhada nessa manifestação. Mas percebe que tudo é como você vê. Então, se você vê isso dessa forma, é imperfeito. Está faltando. Mas só há uma coisa. Então, só há esse eu supremo. O reflexo dele é uma coisa que é como imaginando que seja um espelho, ele olhando através desse espelho, ou uma lente, e se ele observar através dessa lente, se esquecer de que é uma lente, de que ele está ali sempre, ele vai acabar vendo tudo em amarelo, se essa lente for amarela. Sim. E aí a crítica vai vir toda daquele jeito, com aquele filtro e tudo mais. É sempre então, turva, essa visão que... Sempre turva. Essa visão que você tem é sempre turva. Não é o espelho, claro que está ali, que reflete exatamente o que eu sou. Não, esse espelho do ego, ele é sempre turvo, então você não vai conseguir ver a verdade. E, na verdade, o que vai ser sempre evidenciado serão os defeitos. E aí vem a autocrítica, aí vem o sofrimento, aí vem o martírio. Sem dúvida, sem dúvida. Eu considero o ego é uma ferramenta muito preciosa, desde que não sejamos escravos do ego. Porque quando somos escravos do ego, estamos a ser escravos do pequeno eu, conforme vocês estavam a dizer, e esquecemos do E maiúsculo do grande eu. Mas segundo também aquilo que vocês estavam agora a dizer, então existe aí uma prisão. Por isso é que existe o sofrimento e as pessoas estão, como a esmagadora maioria está, porque têm uma prisão dentro de si, ao fim e ao cabo. Estão lá fechadas na caixa. E essa prisão da existência, o que é que vocês podem elaborar mais sobre isso? A prisão da existência. O primeiro ponto é que essa frase que você falou, a prisão da existência, é o nome do nosso primeiro vídeo. Essa eu sei porque eu fui. Foi um grande motivador nosso de repente, começar a gravar. A gente começava caminhando, correndo, fazendo atividade física, e a gente começou a ter conversas assim, elaboradas sobre a existência e tudo mais. E aí a gente começou, vamos gravar o áudio do que a gente está fazendo, começamos a gravar. Até que deu o estalo, falou, vamos gravar com os nossos rostos lá, numa gravação filmada. Vamos dar a cara a tapa. Mas essa concepção inicial, esse embrião, é justamente isso que retrata o primeiro vídeo, que é a prisão da existência. O self, ele existe ou não existe? Né? Os dois. Ele é infinito ou é finito? Os dois. Não, mas ele não é infinito, ele não é sem forma, ele não é não nascido. Entre nascido e não nascido, o não nascido faz mais sentido, está mais próximo do que ele representa. Só que isso é o ego caracterizando ele. Então, a prisão da existência é justamente quando o ego observa as coisas, torna tudo um objeto e vai caracterizando. Se a gente olha o mundo inteiro e não tem nenhum tipo de filtro de percepção, as coisas são o que são. Só que nunca é assim. A gente sempre fala, não, mas aquilo é um carro, eu estou andando, ali é uma árvore, é verde, é bonito, é feio, é bom, é ruim, o tempo é longo, é curto. Então, todas essas caracterizações que às vezes acontecem num nível muito rápido e subconsciente, e a gente nem se dá conta, é o que permite a gente viver na sociedade. É o que a gente faz com os nossos filhos para que eles consigam existir na sociedade. Mas isso é automaticamente aquela prisão que a gente vai construindo, a gente vai colocando grade por grade, a sociedade, enfim, a gente vai se entregando a essa realidade porque a gente acredita que é necessária para a gente poder viver, e aí vem outras interpretações que ela é necessária para a gente evoluir. Então, esse conceito de evolução ou de uma graduação no aprendizado, ele também é contraditório, é paradoxal, porque esse tempo não existe, você não tem um momento futuro onde você vai se tornar iluminado ou você vai abandonar a prisão da existência. Na verdade, é um estalar, é um girar de chave, é uma moeda com duas faces, são coisas que estão acontecendo simultaneamente e cabe apenas a interpretação, o reconhecimento daquilo. Então, a prisão da existência, na verdade, ela não existe, né? Então, o que existe é só o self, é só
a liberdade absoluta. Mas por que eu não vejo? Por que eu estou vendo outro? Por que eu estou vendo tanto problema? As pessoas estão passando fome, a guerra na Ucrânia e tal. Porque você não virou a chave. Porque o mundo que se apresenta a você é o mundo que você está externando. É uma coisa refletindo a outra. É bem complexo e paradoxal falar sobre isso, mas a prisão da existência, no final das contas, a gente conclui que ela sequer existe, né? Não sei se o Marcos consegue acrescentar. Ela sequer existe, mas ela se torna muito presente. Bom, nós falamos um gancho do nosso primeiro vídeo, um dos primeiros vídeos, e acho que nós podemos dar um salto do primeiro para o último, falando sobre ignorância do nosso último vídeo. Então, acho que uma frase que pode ficar bem resumida para isso: a prisão da existência existe quando você ignora a verdade última. Porque aí a vida, a manifestação, se torna toda a sua verdade. Aí você está preso. Quando você ignora a verdade última, aí você está preso a essa existência. Mas quando a pseudo-iluminação, né, o seu olho se abre, a sua visão se abre para uma verdade muito maior, você vê que as grades eram de papel, de isopor, elas eram dissolvidas, porque elas sequer... A porta da prisão sempre esteve aberta. Sempre esteve aberta, ela sequer existia, porque você não ignora o eu supremo, não ignora a verdade última. Isso é fantástico. Por acaso, hoje fiz um post nos nossos grupos, porque acabei por fazer também o grupo do WhatsApp e Telegram e grupo no Facebook, e está precisamente ao encontro daquilo que estamos aqui a falar. Uma das partes que eu gostaria de realçar é: não há nada a alcançar, tudo já está e já é guardado dentro de ti, dentro do coração. Basta apenas dissipares as nuvens para veres o sol interior. E de facto sempre existiu, sempre lá está, e é precisamente essas grades de papel que tu estavas a dizer, Marcos, que toldam a nossa visão e não nos permitem chegar um pouco mais além. Então, sendo assim, parece que estamos, ao fim e ao cabo, presos numa realidade, diria. Como é que se constrói a realidade? Como é que se constrói essa realidade? Como é que se constrói a realidade onde vivemos? Então, eu acredito, né? Não sei se o Marcos tem essa mesma percepção. A gente tem uma visão muito parecida, mas a gente está falando sempre a mesma língua, estamos na mesma vibe. Mas, assim como eu e ele, que estamos próximos e gravando há mais de um ano, é impossível a gente ter exatamente o mesmo ponto de vista. De repente, o que eu estou falando contigo agora, você vai falar assim: entendi plenamente, mas é totalmente diferente do que eu quis dizer. A gente também fala muito, por exemplo, do azul aqui, dessa cor aqui do fundo, a gente já falou algumas vezes. O que eu estou vendo de azul aqui, de repente, se fosse possível, Marcos, ou você entrar dentro do meu olho, enxergar como eu enxergo, você fala: não, mas isso aí para mim é verde, sempre foi verde. Só que você foi programado desde criancinha a chamar de azul, que você chama de azul independente da aparência. Na verdade, o mundo tem uma aparência que independe do que está sendo percebido. Na verdade, é aquilo que a gente falou: o julgamento faz ele ter a aparência que tem. Mas não há algo sendo observado, né? Então, agora você falou sobre a criação. Tudo vem exatamente como tem que ser para que você consiga compreender, absorver, ou fazer a sua caminhada, ou não, enfim. A percepção que eu tenho é que esse tipo de pergunta ela vai surgir justamente no ego, porque o ego ele vai sempre buscar esse porquê, e o porquê sempre vai gerar um novo porquê, e a gente nunca vai chegar em alguma coisa. Fica preso nos porquês. Fica preso nos porquês. É um looping, né? A gente fica nesse looping e tal. Então, é um vídeo até que o Nilson, que você entrevistou, ele fez, que ele fala exatamente isso, que a resposta absoluta, ela não pode conter a pergunta, né? Não sei se você viu esse vídeo, mas eu acho que é mais ou menos isso. Então, se a gente tentar descobrir como que é criado, como que é a percepção e tal, a gente tem inúmeras teorias. Umas vão ser mais favoráveis para mim, outras para o Marcos, outras para você. Sim. Então, cada um está numa frequência diferente, né? Assim como da mesma forma que eu falo uma coisa e ela é entendida de 1 bilhão de formas diferentes, a minha percepção das coisas também é única, exclusiva. Sim. Então, aquilo que eu percebo de mundo, aquilo que se cria para mim, é exclusivo para mim. Só existe esse mundo desse jeito que eu observo para mim, uma pessoa. Então, a gente tem uma única consciência compartilhando 8 bilhões de percepções. Então, na verdade, a gente tem 8 bilhões de mundos, de planetas, de universos, para uma única consciência.
Só que cada percepção dessa vai dando um enfoque diferente, vai entendendo de uma forma diferente, e aí está todo mundo falando da mesma coisa, mas nunca consegue chegar num consenso. Agora, tentando só para finalizar, a gente já falou também no nosso canal, talvez não sei se é esse a sua busca com essa pergunta, mas a gente tem a percepção de que só existe aquilo a que você está exposto nesse momento. Então, para mim, agora, só existe nós três aqui, no universo inteiro. Não, mas eu tenho minha filha não é isso aqui. Acabou. Só tem isso que eu estou vendo e acabou. Então, a gente tem que ter mais esse espírito de se dedicar ao que está acontecendo agora. O agora é absolutamente tudo que a gente tem. Então, a criação de todo o resto do universo, ela vai se dar na hora que você estiver acessando isso. Se eu abrir a porta, vai aparecer um parque, uma rua e tudo mais. Se eu não abrir, não tem. A realidade está sendo criada constantemente. É isso? Concorda? Sim, acho que em gênero, número e grau. Eu até costumo citar um exemplo, né? Eu já citei algumas vezes. Falei, quando uma pessoa ela tem uma habilidade musical, ela percebe os sons de uma maneira muito diferente da minha, que não tenho essa habilidade, não tenho conhecimento. Eu olho e digo, não, bonito ou feio, ou é agradável aos meus ouvidos. Ele olha e vê mi sustenido, dó, ré, mi, ele consegue perceber. E assim é todas as coisas do planeta. De acordo com a tua sensibilidade, aquilo que é apresentado, aquilo que aparece, as coisas são. Você vai construindo. Porque, na verdade, as coisas não estão ali. As coisas só estão aqui. É tudo que o seu cérebro forma. Então, eu, como sou míope, se eu tirei os meus óculos, o mundo é turvo, o mundo é meio assim, é meio cinza. Ah, não, com óculos, não. Agora as cores são nítidas, os traços são... E não só são nítidos ou não nítidos, eles são diferentes. Uma curva, ela é única para aquele que a está observando. O arco-íris tem tantas cores. Eu vi um arco-íris, achei bonito e a pessoa viu o mesmo arco-íris que eu. E para ela foi uma experiência completamente diferente. Então, como que essa realidade se constrói? Você a constrói. A tela para essa pintura maravilhosa é a sua mente, é a sua percepção. Fantástico. Agora vou aproveitar um gancho do Nisargadatta Maharaj, que é, então, e quando dormimos? Para onde é que vai essa realidade? Acho que já falamos sobre isso, né? Também. Toda ela pode... Então, a gente, da mesma forma que toda a realidade, o universo, as pessoas estão aparecendo agora para mim, no momento que eu durmo, tudo se recolhe e deixa de existir. E aí o meu eu, que está lá presente no meu sonho, que está presente aqui, que estava presente quando eu era criança, mas que é diferente, né? Eu não consigo dizer que aquele que eu era criança... Não, era eu, mas pô, eu tinha ideias completamente diferentes, eu era inocente e tal. Então, o que mudou de lá para cá foi a minha mente, obviamente, mas eu ainda estou aqui, eu ainda sou imutável. Esse eu imutável, ele presencia inúmeras percepções e realidades diferentes. O sonho é uma delas. Ele vai estar lá e vai se descortinar e abrir toda aquela experiência de sonho, onde você vai aparecer aleatoriamente num momento sem história prévia, assim como foi nessa vida, né? Que você se lembra... você se lembra... Não, mas eu lembro quando eu era criança que eu bati o joelho, foi a memória mais antiga que eu tenho é essa e tal. Não, você apareceu de repente no seu sonho, igual nesse mundo real. Então, ele vai se descortinar e vai se apresentar para você da mesma forma que você vê o mundo aqui, com os filtros e tudo isso. A diferença, não sei se todo mundo percebe isso, é bom perceber isso quando você compara com um sonho lúcido. Acho que a grande maioria teve pelo menos um sonho lúcido na vida, onde você traz a sua mente daqui de fora desse mundo para lá, para o sonho, e você fala, não, mas eu sou o Hudson, e aqui é um sonho. Aí você começa a querer curtir o sonho, fazer bagunça lá. Mas isso aí, e você assume o controle de quem você está sendo lá. Agora, quando você não faz isso, é um filme. E fica nítido que você está assistindo um filme. Se você prestar atenção no próximo sonho e falar assim, nossa, eu estou assistindo aqui e eu não tenho ação, as coisas simplesmente vão acontecendo. É igual aqui. Nessa realidade também Só que aqui a gente sente que é o fazedor, a gente está tão próximo a essa percepção do processo, da ação em si, que a gente acha que é a gente que está fazendo. O observador e o fazedor se confundem nessa realidade. Então, o sonho é a mesma coisa, ele simplesmente acontece, ele se apresenta de uma forma completamente intocável, né? Assim, não tem interação do ego ou da mente naquele processo, e você vivencia aquilo. Claro que deve ter coisas do seu subconsciente que vão aparecer,
né? A gente não vai entrar nesse mérito, vamos tentar analisar só a parte superficial do sonho, que é uma nova realidade que se descortina, assim como a própria realidade. Quando você acorda, recolhe-se todo aquele universo que foi criado e constrói-se. E aí, por acaso, esse que você está tão apegado, ele segue uma sequência lógica e você continua preso a ele, achando que ele faz todo sentido. Se o sonho tivesse uma sequência lógica, você também não saberia qual dos dois você achar que é vida. Eu acho que didaticamente dá para a gente observar, até mesmo complementando o nosso comentário anterior, né? Então, o Hudson falou que cada pessoa tem uma percepção única e é a sua e tal. Eu usei esse exemplo para meditação, mas acho que eu posso usar para o sonho. O que nos mostra que somos a mesma coisa, estamos no mesmo lugar e só uma coisa acontecendo, é que quando você vai recolhendo, e você vai no sono profundo, aí você percebe que todas as pessoas estão no mesmo lugar. Quando você vai retrocedendo e tirando tudo aquilo que lhe foi acrescentado de memórias, desde a sua primeira memória, e você vai tirando a última memória de agora, e vai tirando todas as outras, e para no nada, né? Naquele último local, todos nós repousamos no mesmo lugar. Quando nós temos uma crença religiosa, às vezes você retrocede até um céu, um lugar, mas quando você retrocede sem preconceitos, você vai chegar no mesmo lugar. Aí você vai ver que eu, você, o Hudson e todos os 8 bilhões de pessoas vamos chegar no mesmo lugar, porque nós somos a mesma coisa. Tudo isso que foi construído vai ser desconstruído para sermos o que somos, ou seja, única coisa, só há uma coisa acontecendo, só há uma pessoa existindo, se é que eu posso dar o nome de pessoa, porque quando deu pessoa eu já estraguei a realidade última, eu já classifiquei, eu já renomeei, mas sem nomear estaremos no mesmo lugar, estaremos no mesmo estado, seremos a mesma coisa, uma coisa só. Só para ilustrar, talvez, quando eu falo mesmo lugar, não quer dizer que a experiência que eu vou ter é a mesma dele, não. Quer dizer que é o mesmo. É o mesmo ponto real. Só que na hora que você está nesse ponto, você fala assim, mas eu estou no mesmo... Na hora Pronto, que você falar alguma coisa, você saiu de lá. Mas por que é o mesmo ponto? Porque lá você não fala, não tem mente, não tem pensamento, não tem nada. É a coisa em si. Então, esse aquilo, né? Já que você falou do Nisargadatta, o aquilo que a pessoa tem em comum é uma coisa só. Então, por isso que acaba sendo todo mundo uma coisa só, mas nessa matriz. E essa matriz é o que você é, aquilo que é permanente, aquilo que eu comentei que está no sonho, que está na criança, que está agora, que você não sabe nomear o que é, mas está aqui o tempo inteiro. Nós basicamente depois, cada um de nós tem as suas percepções. Por acaso é uma coisa que eu costumo bater muito, nós não somos mais aqui que as nossas percepções. E mudando uma percepção de qualquer coisa, podemos libertar traumas até de infância, dos mais antigos, podemos curar, podemos fazer uma série de coisas só alterando a percepção, que é precisamente aquela... toda daquela programação que vocês estavam há pouco a falar, que nos remetem desde pequenos, e portanto, mudando a percepção, muda-se a programação e conseguem-se atingir objetivos mais interessantes. Agora, também segundo o que vocês estavam a mencionar, então é como se nós tivéssemos um véu, estamos ou andamos iludidos. Isso é tal como estarmos num sonho. Sinceramente, eu não sei se nós estamos acordados e sonhamos ou se nós estamos num sonho e depois iremos acordar. Isto dava debate assim para uns dias, não é? Agora, esse véu, essa ilusão, remete-nos também à Maia, a ilusão de Maia. E o que é essa ilusão? Como é que foi criada essa ilusão? Será que foi pelas percepções? Foi pelos condicionalismos? Foi pelas programações? Como é que Maia se espalha e aparece? Então, a gente já falou sobre o Bardo Todol, né, que é o livro tibetano dos mortos, e tem essa questão também, é o que eu falei, são as demandas mais profundas que o indivíduo tem e acredita, vamos botar esse acredita entre aspas, né? Tudo é muito metafórico do que a gente está falando aqui. Sim, claro. Vou até deixar isso claro. Então, aquilo é arraigado com uma profundidade tão grande, né? Aquilo significa tanto para você, ou para mim, ou para quem quer que seja, que é como se fossem os medos, os desejos que você tem, os prazeres, as vontades, aquelas coisas bem vívidas, bem fortes. Então, quando você vai nascer, aquilo que vai se apresentar para você é aquilo que você tem mais intensidade
de sentimento, não sei qual seria a melhor Seja palavra. amor ou medo. Seja amor ou medo, não? Então, aquilo que vai se apresentar é aquilo que está mais ligado ao seu processo, à sua frequência, né? O seu momento. E isso é regido por leis próprias. Maya, o Dharma, ele é uma coisa natural, própria, que é, vamos dizer assim, alheia ao nosso acesso intelectual, né? A gente costuma falar assim, bom, mas se eu sou tudo, então eu vou mudar tudo, eu vou fazer tudo do jeito que eu quero, não sei o quê. Mas quando você vai chegando em algum momento ou em algum nível de profundidade onde você seria capaz de fazer alguma alteração, você vê que você vai fazer alteração em quê? Né? Vou fazer, mas para quê? Que não tem nada ali, sabe? Então você cai nessa, vamos dizer assim, nessa real e você desapega de uma vez por todas, ou entende, ou reconhece de que aquilo ali não é a sua real natureza e aquilo não faz sentido. Mas a partir do momento que você acredita e entende que aquilo faz sentido, você vai se apegando justamente a essas leis, né, a roda de Sansara e tudo mais, e aí aquilo passa a ser a sua realidade. Então, o que vai se apresentar a você de acordo com a intensidade do seu sentimento mais profundo, seja ele de amor ou de medo, é o que vai ser importante para aquela estrutura de pensamento ou de ego vivenciar, ou ela desejou vivenciar aquilo, né? Aquele desejo que você tem de alterar a realidade ao seu bel prazer, ele vai acontecer. Mas ele vai acontecer conforme a intensidade daquilo que você realmente vai sentir e talvez que você conscientemente nem acesse. Então, é por isso que vira um mistério sobre o que acontece depois da morte, ou por que o mundo é como é para você e tudo mais. Então, isso está muito ligado a essas questões mais profundas e que tem a ver com o que você falou sobre os problemas, aqueles traumas de infância, aquelas coisas que foram mal resolvidas e que você consegue buscar um processo de cura e tal. Isso aí vai queimar sua vássana e você vai, de repente, ter esse problema resolvido numa próxima vida. E você vai ficar sempre preso nesse ciclo, né? Da mesma forma que é um looping de pensamentos, é um looping de existências e de realidades que você vai projetando conforme essa intensidade que você tem. Por isso que a gente tem uma pegada que é falar que a gente não tem que focar na respiração, focar na paz interior, não. A gente tem que desfocar. A gente tem que abandonar. É a lei do mínimo esforço e só. Se deixar. E se deixar. E aí você vai estar nesse tipo de paz, você vai encontrar esse tipo de estado, né? Vamos dizer que se pode chamar dessa forma. Como eu disse, tudo muito metafórico, né? Acho que encontrar não é a melhor palavra, porque você sempre vai encontrar aquilo que você está buscando. E aí está o problema. Se você está buscando um céu, se você está buscando uma iluminação, o conhecer, o descortinar da realidade, você vai encontrar aquilo que está buscando. Então, o segredo da coisa, se é que eu posso dizer assim, as palavras nunca vão conseguir expressar realmente o que é não buscar. Esse é o problema. Quando você está buscando, você cai ou na prisão da existência, ou cai na roda de Sansara, ou cai na ilusão de Maya. E você vai encontrar Maya, vai encontrar a prisão, você vai encontrar aquilo que está buscando. Quando você deixa de ser esse buscador, deixa de se identificar com esse buscador, se identificar com esse fazedor, aí sim, aí nem que você, não que você encontre, mas você está. Sim. Quando você é e você está, você não busca mais nada. E quando você não busca, consequentemente, você não encontra. E você nunca vai encontrar a liberdade, muito pelo contrário. Sansara, Maya, você vai encontrar uma prisão, é grade sempre. Quando você deixa as coisas acontecerem, se é que pode usar esse termo, aí sim, aí você não busca mais, você está, é aquele estado pronto. O que falta? Não falta nada. Se faltar alguma coisa, você vai buscar e você vai encontrar. Uau! É isso, para haver alguma alteração, terá que ser sempre interior só. Está cá tudo, nós criamos a nossa realidade, tal e qual como vocês estavam a dizer, então se somos nós que a projetamos, só se mudarmos dentro é que se vai manifestar fora. Isso pelo menos é uma ideia que eu tenho. Mas um nível muito profundo, né? É bom deixar claro que é um nível quase inacessível, assim, né? Sim. Isto lá está, as palavras limitam muito. É tal e qual como nós estamos aqui a tentar explicar por palavras o que é a luz. Não dá para explicar por palavras o que é a luz. Ou vê ou não vê. Só se comparar com a escuridão. A gente só consegue explicar qualquer termo, qualquer coisa, comparativamente. Eu não consigo explicar a luz se eu não comparar com a escuridão. Claro. Então não vai ser o exercício é sempre um par de opostos. Sem dúvida alguma. Daí ser...
A dualidade. Então, e no meio desta conversa toda aqui, e falando de samsara e tudo mais, a roda de samsara, ao fim e ao cabo, como é que isso afeta a todos nós? Ao fim e ao cabo, o que é a realidade? O que é a realidade? Não quero. Você Não. sempre Pode começar. Vamos lá, deixa eu só. Acho que eu vou abrir um parêntese enquanto o Hudson pensa no que é a realidade. Quando você comentou sobre o objetivo do canal e de todo o seu trabalho, eu fiquei com esse conceito aqui na minha cabeça, martelando. Seria uma experiência pessoal. Por mais que a gente questione o buscador, né? Você não pode se identificar com a busca e tal. Mas quando essa realidade da não dualidade, ela vai se descortinando, ela vai cada vez clareando um pouco mais, você vai se expondo ao conhecimento, não é no nível consciente, mas no nível inconsciente, as coisas e as prisões elas vão se desfazendo. Eu posso citar esse exemplo na minha própria caminhada. Claro que, como todas as outras pessoas, talvez essa não seja a minha primeira existência, primeira encarnação, primeira manifestação, chame-se como chamar. Então, consequência, se não é a primeira e ela tem problemas de existências anteriores, de manifestações anteriores, o que acontece quando você se expõe a esse conhecimento? Todos esses traumas, eles deixam de ter força no teu comportamento, eles deixam de ter força na tua personalidade essa agora. Eu acho que eu já citei para o Hudson que eu tive uma mudança muito grande na minha natureza, na minha maneira de enxergar o mundo, de pensar nas minhas necessidades. Pô, mas de onde veio, Marco? Tem um conceito que te ensinou qual o passo que você deveria dar? Não, a partir do momento que eu fui exposto a esse conhecimento, essa passou a ser a minha natureza, essa passou a ser a minha vontade, o meu querer, a minha vivência, a minha maneira de enxergar o mundo, de dirigir as minhas ações. Mesmo que não tenha a receita no conhecimento da não dualidade, o efeito do conhecimento é uma liberdade, é uma transformação. Igual você citou a respeito do sofrimento, né? O sofrimento não tem tanta força sobre você quando você está consciente disso. Mas não é uma coisa que você impõe como um remédio, não vou tomar esse elixir de não dualidade e isso vai me resolver meus problemas. Quando menos você se percebe, você já é aquilo. Você já mudou a sua percepção e você já lida com as coisas naturalmente. Apresentou um problema para você, caramba, então eu aprendi, eu usei essa técnica, então vou encarar esse problema assim. Não, você já encara naturalmente. Quando passa o problema, quando passa aquela provação, se eu posso usar esse termo, você fala, nossa, eu lidei com aquilo daquela forma. Claro que quando eu classifico, realmente eu perdi, mas eu consigo observar e falar, nossa, foi dessa maneira, foi desse jeito. E você falou do objetivo do canal, acho que é bem mesmo o objetivo nosso também, às vezes, ou do nosso seguidor, né? De se tornar um ser humano melhor, mais livre, mais liberto, mais, estou sendo redundante, mais próximo da sua verdade, mais próximo do que você é realmente. E aí vem o termo da realidade, né? Que foi a sua pergunta. Eu acho que o Marcos conta a história dele, eu conto a minha, você pode contar a sua, cada um pode contar a sua história, e a realidade é isso, eu acho. Eu acho que é exatamente o seu ponto, a sua percepção do que é importante, do que faz diferença, né? No final das contas, tem que ser feliz, tem que viver bem, tem que estar... mas aí eu vou estar me apegando à parte positiva da vida, na negativa não vai... Entendeu? Relaxa, desencana, não se estressa tanto com as coisas, não tenta responder, aproveita os momentos. Agora há pouco eu estava brincando com a minha filha ali no parque, e é isso, aí eu botei ela aqui nas costas, e ela vibrando, rindo, sabe? E aquilo ali, ela estava demonstrando para mim o que é a realidade. Então, esses momentos, às vezes, que parecem ser duais, né? Que parecem nos afastar, que vão criar um vínculo numa intensidade tão forte, que, de repente, numa próxima manifestação, a Eduarda, que é a minha filha, vai estar comigo de novo, e assim eu vou estar preso. Enfim, pode ter um outro medo que eu estou vivenciando, eu estou sentindo aquilo com essa intensidade. Mas tudo isso é uma coisa só, tudo isso é a própria existência, a própria realidade em si. Não vou dizer para você que existe uma realidade diferente, uma outra percepção, que se você tiver a percepção que o Marcos passou a ter, não, na verdade ele sempre teve, ele só
se esqueceu, ele só se perdeu nos problemas, no dia a dia, nos pensamentos, no céu cheio de nuvens que você disse, e Exato. ele está ali ofuscado, mas a coisa está sempre aqui. Então, assim, não tem um objetivo, não tem uma coisa a se esperar, uma conquista, troféu um no final. troféu, né? A gente tem um vídeo que a gente fala exatamente sobre isso. A E o que eu vou recompensa. encontrar lá, né? E aí a pessoa olhando no muro, assim, esperando. Então, não espere, viva. Na hora que você viver o presente, tiver no agora, automaticamente essa vai ser a realidade, e isso vai ser tudo que há. Não vai ter mais o sentimento de falta, de, eu preciso preencher um espaço. Isso tem quando você observa as coisas e observa os objetos, e existem coisas fora de você. Uhum. Não tem que se focar no que está fora, o que não parece, no que parece estar fora, mas no que é. Não só o que as coisas aparentemente externas são, e também o que você é, sem usar esse filtro e sem julgar e delimitar. Então, eu acho que a realidade, como você perguntou, tem muito mais a ver do que com as coisas que são do que com as coisas que têm conceitos ou que parecem ser. Então, por fim, eu acho que a realidade é o que é. Dois conceitos sintéticos que pode ficar dessa pergunta para a gente progredir. Não se preocupe com a roda de Sansara, não se preocupe com o tempo que você... mas eu vou ficar preso. Não se preocupe porque você é eterno. Então, você tem todo o tempo do mundo. Então, não tem preocupação. Se eu me apegar à minha filha, eu vou encarnar de novo. Tranquilo, pode encarnar um bilhão de vezes. Curte, relaxa. Não se preocupe com o tempo porque você é eterno. E outro conceito que a gente fala assim, a realidade é o presente, pois ela é tudo que existe. Sim. Que top, fantástico. Vocês já disseram várias vezes o relaxa, relaxa. Eu, na brincadeira com pessoas amigas, costumo dizer relaxa que melhor encaixa. Mais relaxar, melhor vai encaixar. Tudo encaixa no sítio certo. E é brincadeira, mas é muito profundo quando se vai ao significado verdadeiro. E vocês estavam a falar sobre passar as provações. É passar essas provações que, no meu ponto de vista, nós conseguimos melhorar a nossa vida. Porque isso é que vai ser como dirigir um carro. Nós, no início, tudo faz confusão dentro daquele espaço pequenininho. Mas depois, quando se tem a prática, já se dirige inconscientemente mesmo. E, portanto, já está cá dentro tão mecanizado, e essa abertura da mente, esse retirar do véu de Maia, essa alteração das percepções, é aquilo que nos vai permitir colocar num piloto automático consciente para conseguirmos adentrar melhor no nosso próprio processo de evolução. Agora, vocês estavam a falar também de felicidade, relaxar, curtir, ser feliz. E como ser feliz? Como é que é possível ser feliz? Agora eu vou fazer a minha momento confissão aí, explicar um pouco do meu processo. Eu acho que acaba tendo uma certa oposição ao que você disse com relação a essa automação que se cria, né? Talvez tenha sido a sua intenção, eu não tenha captado, mas essa automação é o teu corpo, a tua realidade transcorrer de forma natural, sem que você precise assumir as rédeas e tomar alguma decisão e fazer o que tem que ser feito, doa quem doer, e a coisa vai acontecer. Uma árvore... Desculpa, Hudson, eu expressei-me mal. Eu expressei-me mal porque aquilo que eu queria dizer com a facilidade de dirigir é, imagina que todos os dias temos que passar por um sítio escuro. E todos os dias temos medo de ir passar por esse sítio escuro. Quando se coloca lá uma lâmpada, ou seja, quando se deixa de considerar o escuro pelo trabalho interno, por essa automação de libertar, a automação é libertar a mente mesmo. Quando se começa a pensar que o escuro não dá medo ou não pode provocar medo, então aí nós estamos a libertar. Foi nesse sentido que eu quis dizer essa automação, ou seja, é de limpeza. Essa automação é mesmo limpar, desconstruir todos aqueles filtros que nos foram aplicados e que nós temos como crenças. Portanto, eu expliquei mal, desculpa. Legal. Então, ainda dentro do que você falou agora, toda essa questão é a desidentificação com aquele que está fazendo as coisas, e a permanência em si mesmo é o que vai trazer a felicidade real, profunda, perene, né?
que é que é inerente ao ser. Só que a gente sempre insiste em buscar a felicidade em alguma coisa fora. É esse que acaba sendo a nossa construção da prisão. Então, eu acho que a pergunta de o que é a felicidade, ou onde encontrar, como encontrá-la, seria alguma coisa diferente do que está fora. Porque uma hora eu vou falar que a minha felicidade é tal coisa, e aí eu vou atingir tal coisa, e aí depois de um tempo eu vou falar, não, não era tal coisa, é tal outra coisa. E assim eu vou caminhando sempre infinitamente até nunca encontrar. Como o Marcos falou, o problema é a busca, porque a busca vai sempre gerar mais busca e nunca vai encontrar. Então, relaxa, de novo, e a felicidade já está aqui. Aceite que você é feliz. Aceite que você é feliz. E automaticamente se manifestará, sem dúvida alguma, concordo em absoluto. É crença, essa é daquelas boas crenças. E assim, ao sermos felizes, é como estarmos numa plenitude, vivermos num estado de plenitude. O que é para vocês, a plenitude? Você agora. É mais minha. Então, plenitude vem de pleno, né? Vem de completo, vem de exatamente a ausência de falta. É quando todas as peças se encaixam, é quando o copo está cheio, enfim, é essa situação de pleno, de completo, absoluto, que tem muito a ver com todas aquelas características que a gente usa para enumerar o Deus, ou o self, ou a verdade absoluta. Então, pleno é uma das suas características, se é que a gente pode dizer isso, porque quando a gente diz isso, a gente tira a essencialidade do que é. Então, acho que a plenitude ela vai vir no momento que a gente deixar de tentar encontrar a plenitude, né? Ficou paradoxal, mas nós somos seres paradoxais, né? Sim. Então, essa questão de um tempo ser criado, quando um tempo, na verdade, não existe, da busca por alguma coisa que, na verdade, já é sua, quando tudo já está em você. Então, de você imaginar que existe um ser que você já é, que você está buscando alguma coisa fora que já está em você. A plenitude tem muito a ver com isso, né? Acho que, no final, qualquer atributo, qualquer palavra que a gente queira falar, deu uma falha aqui. Vou botar na tomada do computador, só vou terminar de concluir aqui. Você vai conseguir editar ou não? Como? Você vai conseguir editar ele, fazer algum corte, alguma coisa? Não, vai ser assim, está tão Tudo bom. Bem. Não é porque deu uma falhada aqui, eu estou com medo do computador desligar aqui, mas só concluindo. Qualquer termo que a gente use, desses mais belos, né, como a plenitude, a felicidade e tudo mais, são sempre comuns a essa percepção de ser, essa percepção de estar aqui e agora, né? Então, eu acho que a plenitude tem muito a ver com isso. A ausência de qualquer falta vai vir da não identificação de objetos ou da não caracterização de coisas externas ou internas a você mesmo. Enquanto isso, eu vou dar uma pausa aqui enquanto isso, eu vou pegar ali a tomada. Para não perdermos o fio da meada, eu vou dar um exemplo. Um exemplo efêmero seria, eu diria que a plenitude é o repouso. Por exemplo, você está numa busca muito grande por alguma coisa, uma batalha, uma luta de boxe, que seja. Então você venceu o seu oponente. Então ali está a plenitude? Não, a plenitude está quando você senta e fala assim, venci, está no repouso, não está na vitória plenamente. A vitória ainda está a luta. Quando você repousa e fala, pronto, ali está a plenitude. Eu acho que, de acordo com o Hudson falou, acho que a melhor expressão da plenitude seria esse repouso. A plenitude é estar em repouso. Aí, quando você está... Deixa eu fazer duas coisas ao mesmo tempo e entregar a tomada para ele aqui. Quando você está em repouso, você cessou a busca. Se você cessou a busca, você está em plenitude. Nós podemos ter pequenas fagulhas de exemplos disso, exatamente nessas nossas batalhas diárias e cotidianas. Você tem exemplo do lutador de boxe. A plenitude dele não está na vitória do seu oponente, está no final, quando ele relaxa. Então, agora sim, eu sou o campeão, eu cumpri. Quando você deixa de buscar algo fora e você repousa em si mesmo, assim você consegue estar em plenitude. Enquanto você está buscando alguma coisa, você não consegue estar. Mas quando você repousa e fala, pronto,
tudo está correto. É como se você vencesse o maior inimigo que tem, ou seja, o seu ego, ou você mesmo. Você repousa, pronto, venci, eu sou um campeão. A coroa é essa, né? É esse descansar. Então, uma palavra, né? A plenitude é o repouso. É top. Isso até tem tudo a ver com o nosso corpo. O nosso corpo trabalha a cada segundo para a homeostase, para que haja um repouso máximo e absoluto e o mínimo de perda de energia. É assim que todos os nossos órgãos, tudo funciona cá dentro. É o equilíbrio. É precisamente a homeostase, o equilíbrio. Isto é precisamente a realidade fractal. Tudo é um fractal, tudo é igual. Essa matriz é muito fractal. O todo está no pequeno e o pequeno está no todo. É uma depreensão que nós podemos ter mais claramente. Portanto, ao falar dessa plenitude, isso é vivido como assim, uma verdade absoluta em repouso. E se a plenitude é uma verdade, então o que é a verdade em si? Não, pode começar, acho que eu sou melhor do que eu sei que a gente tem essa dualidade nossa aí que funciona muito bem, né? Eu faço um comentário, o Marcos vem com um comentário ainda melhor e a coisa vai funcionando. Assim, Espetacular. Então, a verdade absoluta em si é algo que não pode ser acessado. Vamos imaginar o seguinte, um fato acontece, e aí você tem 3 testemunhas que observaram, nós 3 observamos aquele fato ali. Então, a gente vai ter opiniões diferentes conforme o ângulo, o momento que a gente chegou e, principalmente, a nossa bagagem, a nossa cultura, tudo que a gente aprendeu, e aquilo ali vai dar uma percepção daquele fato. Mas qual foi o fato em si? Qual foi a verdade sobre o que realmente aconteceu? Como é que a gente vai conseguir chegar mais próximo do que realmente aconteceu? Bom, eu tenho uma cultura assim, ele tem uma cultura assado, então se a gente tentar... Vamos desconstruir, vamos deixar essa cultura de lado, vamos tentar olhar de uma forma isenta e vamos tentar, muito provavelmente a gente vai chegar um pouquinho mais próximo da verdade. Mas ainda eu tenho uma história, eu tenho uma experiência de vida, né? Como você disse na abertura, compartilhar as nossas sabedorias, é muito isso, é uma coisa muito individual que cada um foi agregando e construindo ao longo da vida. Então, vamos tentar deixar de lado o fato da gente ter determinada característica, ou ter tido a mãe que ensinou tal coisa, ou ter sido de direita ou de esquerda, enfim. A gente vai começar a conseguir observar aquele fato cada vez mais próximo da verdade dele. Mas qual vai ser o momento que a gente vai observá-lo e ele vai ser a verdade absoluta? É no momento que absolutamente nada nos impedir, ou nos filtrar, ou nos ajudar a compreender aquilo. Então, a verdade absoluta está na incompreensão. Falamos disso essa semana. Então, mas eu não consigo verbalizar exatamente. Quando você não conseguir verbalizar, é isso aí. É isso aí, exatamente. Então, é não verbal, é não explicado, é não acessível. E aí, eu queria até falar um pouco sobre isso que a gente falou numa pergunta anterior. Então, quando você às vezes está meditando, e aí você começa a observar os seus pensamentos, começa a se afastar, começa a conseguir encontrar aquele silêncio. O ego está falando, mas você não está mais com ele está falando sozinho, o problema é dele. E aí você, de repente, começa a ficar nesse silêncio, começa a acessar essa verdade, vamos chamar assim. E aí, qual que é o problema? Que você vai chegar e falar assim, eu acessei a verdade, é assim. Então, você objetificou ela, você olha para ela. Quando você olha, ela era você, e você olhou para ela, então você deixou de estar nela. Ela é só você ser ela. Então, é o silêncio. Então, a verdade absoluta é a incompreensão, é o silêncio, é exatamente nenhum julgamento sobre a coisa. Então, eu acho que a minha resposta final é essa. Não pode ser expressada, né? A verdade não pode ser expressada, nem explicada, nem dita. Então, por mais que tenhamos essa busca pela verdade, não encontrá-la é estar nela, né? Acho que poderia ser assim. Que show. Eu, por mim, falava convosco durante um dia inteiro. Não tinha problema nenhum. Legal. Então, se isso é assim, e se nós nunca vamos conseguir chegar, por assim dizer, a essa verdade, qual é esta pergunta? Eu não vou ser mal propositadamente, mas esta pergunta tem que ser feita. Qual é o sentido da vida? Então, você já falou assim, se nós não vamos conseguir chegar a essa verdade, nós quem? Então, aí voltamos à primeira ideia. Quem é você?
Então, se você entende quem você realmente é, qual que é a sua verdadeira essência, ela já é a verdade absoluta. Então, não tem ninguém que queira chegar ou que consiga chegar, né? Porque essa estrutura que quer chegar, que consegue chegar, que deseja saber o sentido da vida, é uma estrutura igualmente volátil, igualmente construída em si mesma, é aquele looping. Então, ela não é a sua essência. Então, se a gente pudesse dizer para o ego, qual o sentido da vida? Ego, qual o sentido da vida? É a sua morte, é o momento que você vai deixar de ser importante ou deixar de existir, enfim. Não, mas eu não quero, eu quero estar lá no momento, eu quero ir para o paraíso, eu quero estar no paraíso. Pô, mas se a gente estiver no paraíso, todo mundo vai para o paraíso, é isso aqui então, já estamos no Já paraíso. estamos todos no Não, já paraíso. estamos, é isso mesmo. Então, eu acho que é bem essa questão, né? Para o ego, o sentido da vida, se ele quiser tomar aquele tapa na cara ali, é realmente ele tentar deixar de ser tão exigente, deixar de buscar as coisas, de se preocupar e simplesmente sentir essa felicidade, sentir essa presença, né? Estar no agora, sem se preocupar com o futuro ou ficar apegado ao passado ou apegado a qualquer coisa. Se você tem a sua filha brincando, brinque com ela quando? Agora e pronto, e tá aqui, ó. E é essa, é isso, é agora. Então não fica, mas eu vou brincar com ela depois? Não, mas e agora que ela não está mais morando comigo? E agora que tem 18 anos? Eu não vou... Então, assim, viva o agora, né? O sentido da vida, eu acho que está muito relacionado a isso, não só para o ego, porque se você parar para pensar, é um momento de interseção entre o ego e o self, que é o que ele é ou sempre foi, é exatamente nesse agora que você vai encontrar. Então, o sentido da vida vai ser o agora, vai ser viver, vai ser a felicidade, a plenitude que você vai sentir ao se entregar a isso sem julgar, sem querer achar um momento melhor, algo externo a você que vai lhe complementar. Enfim, todo esse conjunto, né, acaba dando uma boa resposta. Acho que como é uma pergunta taxativa, acho que nós podemos dar uma resposta taxativa. Eu recebi essa resposta parcial de um ateu, um biólogo, ele falou assim, cara, o sentido da vida é viver. Então pare de tentar buscar o sentido da vida e passe a ser a vida. Esse é o sentido. Acabou. Essa é a mata. Eu não sei de onde vem. Aí eu falo, como é que você vê essa frase, cara? Aí a gente fica... Não, muito bom, top mesmo. Nós estamos quase a chegar à nossa meta, ao nosso tempo, mas eu aproveito desde já, antes de vos colocar a última questão, aproveito desde já para... Questão? Como? Ainda tem uma última questão? Essa é fácil, essa é muito fácil. Comparada com esta última, com a que coloquei antes, esta é muito, muito fácil. Mas eu aproveito agora para realçar de novo. O trabalho Coletários é um trabalho fantástico, é um trabalho apaixonante. Vão ver ao YouTube. O link direto está precisamente aqui em baixo na descrição do vídeo. Podem encontrar facilmente Coletários no YouTube. Sigam também, por favor, a nível do Instagram, no Facebook também. Estão aqui, lá está, todos os links diretos para Colectários. E relativamente ao nosso canal, coloquem o vosso gosto no vídeo, comentem sobretudo, partilhem este vídeo para toda a gente usufruir deste ensinamento maravilhoso que eles estão aqui a partilhar, também de coração, para auxiliar a todos que aqui estão. E adiram aos nossos grupos, quer seja no Facebook, ou no WhatsApp, ou no Telegram, onde colocamos conteúdos diariamente. E a nível da última questão, vocês com essa perspectiva de vida, eu tinha muito mais outras questões, mas para bem do nosso tempo eu tenho que me refriar, tenho que parar, tenho que dar uma parada aí um pouco. Daquilo que vocês aprenderam, daquilo que vocês já vivenciaram e têm como experiência de vida, qual é o conselho que dariam? Não conselho, atenção, conselhos não se dão, mas o que é que vocês gostariam de transmitir para auxiliar o caminho de todos? Qual é a forma das pessoas poderem caminhar mais facilmente por este passeio da vida? O que é que vocês gostariam como um desejo para a própria humanidade em si? Bom, eu acho que o que as pessoas às vezes buscam são respostas simples, né? Eu vou tentar sintetizar. Eu acho que me ajudou muito na minha caminhada a não preocupação
com se absorver conhecimento, mas simplesmente se exponha a ele, tenha o prazer de estar num ambiente de conhecimento, porque o efeito dele não está necessariamente em racionalizá-lo ou tentar usá-lo como ferramenta, é deixar que ele guie você. Então, se eu pudesse dar um conselho para a humanidade, seria: se exponha ao conhecimento por puro prazer e deixa que ele faça o seu trabalho. Eu vou contribuir, então, mas também não se cobre tanto, né? Não queira, mas eu não consigo entender nada do que eles estão falando, eu tenho que ler mais, eu tenho que... Não, se não conseguiu, tá tranquilo, é o momento. Eu vou dar o exemplo de pessoas, né? Acho que a gente falou nisso em alguns vídeos recentes, de pessoas que já são iluminadas, mas não fazem nem ideia do que iluminar, não tem nada disso não, você tá maluco. Só que você sabe que a pessoa já está num estado de plenitude, sabe? Você gostaria de estar. Que você gostaria, você busca, sabe? A pessoa... Então, assim, cada um está no seu tempo, cada um está na sua frequência, não tem problema nenhum. Se você, mas eu não gosto desse tempo, beleza, vai assistir Netflix, vai fazer qualquer coisa, seja feliz. Isso aí eu acho que é o grande caminho, porque se você estiver sempre sendo feliz no que você está fazendo naquele momento, sem esperar um resultado, uma recompensa, vai estar tudo bem, vai dar tudo certo. Que top, fantástico. Isso fez-me lembrar agora o exemplo dos livros. Esse teu falar sobre está tudo certo e tudo vem no momento certo. Nós podemos ler o mesmo livro 10 vezes, e todas as 10 vezes vamos ter um entendimento diferente, depende do estágio onde nos encontramos. Até pode ser que o livro não tenha sido bom comprar naquele dia, naquele ano e ler naquele ano. É um livro que só se vai conseguir entender 20 anos mais tarde. Acontece. Com certeza. Olha, nós estamos mesmo no final do nosso tempo. Eu agradeço de coração e de coração aberto e cheio pela vossa disponibilidade. Agradeço muito pelo vosso tempo. Foi precioso. Esta live foi maravilhosa, foi preciosa. Eu espero que no futuro nós possamos fazer algum programa assim mais dedicado, 100% dedicado a um tema só. Mas isso também agradeço que quem está a ver este vídeo coloque aqui em baixo nos comentários um tema que gostassem que fosse abordado não por mim, mas por colectários. Um tema para nós discutirmos. Acho que seria muito, muito, muito interessante. Porque, de facto, este vídeo, também visto vezes sem conta, vai dar percepções e vai emprestar lições diferentes e para muitas alturas da vida. Meus queridos, gratidão profunda mesmo por tudo o que vocês fizeram aqui, que foi magnífico. Gratidão, Marcos, gratidão, Hudson, vocês são mesmo fantásticos. Parabéns mais uma vez pelo vosso trabalho, continuem porque vocês são 5 estrelas. Gratidão. Nós agradecemos imensamente essa oportunidade de estar aqui com você, de conhecer pessoalmente, né, de conversar diretamente contigo, está sendo fantástico. Realmente isso aí cada coisa que a gente vive é tão transformador na nossa vida, faz tanta diferença. Basta a gente se entregar e se abrir àquele momento, àquela experiência. E essa é uma dessas experiências e realmente não tem tempo, não tem preocupação. Isso que está acontecendo é exatamente o que tinha que acontecer, como tinha que acontecer, e isso está sendo muito gratificante para todos nós, espero que para a assistência também. Muito obrigado. Tá, gratidão.